são esses dois erros simples de serem corrigidos que fazem com que a lei da atração não funcione para você. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Távora e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que muita gente tem me perguntado lá no Instagram. Toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, eu tenho recebido muitas perguntas. Marcelo, você usa a lei da atração? Como é que você usa a lei da atração para crescer o seu negócio? Como que a lei da atração te ajudou a construir o que você tem? E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso e eu vou falar sobre dois erros que eu vejo a galera cometendo muito e que impedem que o pensamento delas as ajude a ter resultados melhores, a enriquecer, a conseguir ganhar mais grana, a conseguir de fato prosperar. Mas antes de mais nada, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque eu posto muito conteúdo lá nos stories, então eu recomendo muito que você me siga lá. E a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a lei da atração é que muita gente vende por aí a lei da atração como um negócio meio que mágico, saca? É tipo assim, você vai ficar pensando, eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma Ferrari, e vai brotar uma Ferrari no seu quintal. Eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, um dia você vai brotar com 10 milhões de reais na conta. E apesar de eu querer muito que esse tipo de coisa acontecesse, sabe? Eu ficava de noite antes de dormir ali, deitava no travesseiro e ficava pensando Ferrari, 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 e de repente eu acordava de manhã, tinha uma chavinha da Ferrari com a Ferrari na garagem. Eu queria muito que esse tipo de coisa acontecesse, mas, na verdade, isso não acontece. A primeira coisa que acontece, que a galera erra muito, é que a lei da atração, ela não se baseia só no pensamento. É óbvio que o pensamento é a origem de tudo, né? O pensamento, o que a gente pensa, a nossa mente, ela é a origem de tudo que a gente vai fazer. O próprio T. Harv Eker coloca no livro Os Segredos da Mente Milionária uma equaçãozinha que explica muito como que a nossa força do pensamento, como que o nosso pensamento implica naquilo que a gente tem. E o que ele fala é o seguinte, ele fala um negócio que tem muito sentido, que os nossos pensamentos geram emoções, as nossas emoções geram ações e as nossas ações é que geram o resultado. Então o que ele quer dizer com isso? Que primeiro a gente tem que pensar e mentalizar alguma coisa. Aquilo vai gerar uma certa emoção. Aquela emoção que a gente está sentindo, que pode ser boa ou pode ser ruim, vai gerar uma ação, uma atitude, e aquela atitude que nos vai gerar o resultado. Então, por exemplo, falando sobre empreendedorismo online, montar um negócio online. Se você vê isso de primeiro, né, apareceu ali a oportunidade de empreender na internet e você pensa imediatamente, isso é pirâmide. Qual que é a sua emoção? A sua emoção é um monte de picareta, você se sente mal, e qual que é a sua ação? Ou você vai xingar, ou você vai simplesmente ignorar e largar isso pra lá. Qual que vai ser seu resultado? Você vai continuar exatamente onde você está. Por outro lado, se para outra pessoa aparece a mesma oportunidade de empreender na internet, a pessoa, opa, quero saber mais. E aquela emoção, aquela possibilidade, aquela mentalidade desperta uma euforia naquela pessoa. Fala, opa, estou animado, quero fazer. E ela pega e começa a executar. Pode ser que o resultado seja o mesmo? Pode. Pode ser que aquela pessoa execute e não tenha resultado nenhum. Mas repara que a primeira pessoa que teve a emoção de achar que aquilo ali é picaretagem e a ação que sucedeu àquela emoção foi de apatia, de ficar parado, essa pessoa não tem nenhuma chance de obter resultados extraordinários. A diferença da segunda é que a segunda tem chance de obter resultados extraordinários, porque pelo menos ela está tentando. Então repara que também não depende só da força do pensamento, eu ficar pensando em uma Ferrari, eu ficar pensando em uma casa na praia, uma mansão maravilhosa, em viagens de luxo. O nosso resultado, o resultado de você efetivamente conseguir chegar lá, vai depender da emoção que você sente e da ação que você vai desempenhar baseado nisso. E qual que é a grande dificuldade das pessoas? De mudar o pensamento e as emoções que elas sentem. A maioria das pessoas que tem emoções negativas frente à oportunidade de negócio, frente à oportunidade de empreendedorismo, são pessoas que procuram minar
qualquer tentativa que você faça de empreender, minar qualquer tentativa de sucesso que você tenha, justamente que se você tiver sucesso, você vai esfregar na cara dela que ela é uma pessoa apática e preguiçosa. Então, ao invés dela lidar com o próprio fracasso, ou ao invés dela tentar mudar o comportamento dela para melhorar, é mais fácil aquela pessoa minar o seu sucesso, ir contra o seu sucesso, porque isso dá uma sensação de conforto nela. Porque se ela admite que você está num patamar melhor que o dela, porque você estudou, porque você trabalhou, porque você correu risco, porque você se esforçou, automaticamente você coloca ela num patamar abaixo. E é muito difícil as pessoas aceitarem isso. Então é mais fácil tentar minimizar o seu sucesso do que lidar com o próprio fracasso. Então o primeiro erro é você pensar que só o seu pensamento vai gerar resultado. Pensamento não gera resultado. O que gera resultado é ação, é execução. O próprio estudo por si só não gera resultado. O que gera resultado é você executar aquilo que você está aprendendo. Então, para você ter resultados extraordinários, você precisa agir. E o segundo erro é justamente você ficar tentando pensar ou imaginar coisas que estão completamente fora da sua realidade. Hoje, se você ganha 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês, não adianta você ficar olhando só para uma Ferrari. Coloca um objetivo mais de curto prazo. Imagina que você vai ter um carro, que seja o primeiro carro, que o próximo carro que você possa ter é um Gol, que possa ser um Polo, que possa ser um Onix. Se você está um pouquinho melhor, olha para uma BMW. Mas você ficar também olhando muito para cima, o que acontece? Você fica perdido no caminho que você vai seguir para chegar lá. Porque não adianta nada eu falar que eu quero uma Ferrari se eu não sei como eu vou ganhar o dinheiro para comprar uma Ferrari. Então, às vezes, quando a gente pensa em um pouquinho para frente, você vira e fala, opa, às vezes falta pouco para eu chegar lá. E aí, automaticamente, a sua mente já começa a preparar, a achar caminhos, achar possibilidades para você dar o próximo passo. E não só sua mente, né? É muito importante que você estude, que você esteja em constante evolução. Por quê? Porque quando você tem um determinado nível de conhecimento, é fácil você subir um pouquinho daquilo que você tem. Então, por exemplo, se você tem o meu curso Afiliado Viking, você já consumiu ele todo, às vezes você precisa melhorar um pouquinho o seu desempenho em copy, escrever textos melhores, escrever textos mais persuasivos. Então, às vezes você melhora um pouquinho aquilo ali e aquela pequena melhora te leva à possibilidade de ganhar um pouco a mais e esse um pouco a mais te ajuda a ter um carro. Só que, eventualmente, você está ali, está na base e já quer ir para uma Ferrari, você fica perdido. É um gap tão grande que às vezes você não consegue nem imaginar como é que você chega lá. Então, quando você vai em passos mais curtos, é mais fácil de você estudar e de se planejar e entender efetivamente aonde você vai chegar. Então, eu costumo brincar, eu costumo fazer um exercício de visualização, que eu falo, né, a galera me pergunta muito como que eu sigo, como que eu faço para me motivar. Às vezes eu abro um site de portal imobiliário que tem imóveis e eu fico escolhendo qual que é a próxima cobertura que eu vou morar. Mas eu não escolho uma cobertura porque eu moro de aluguel, até tem um vídeo que eu falo por que eu moro de aluguel, por que o aluguel é mais barato, vou deixar aqui na descrição, mas eu não olho um aluguel que é tipo uma cobertura que é tipo 1000 vezes melhor do que eu moro hoje. Eu olho um apartamento que é um pouco melhor, que é um passo. Porque um passo acima, um apartamento um pouco melhor daquele que eu vivo, eu já consigo visualizar como que eu vou chegar lá. E aí, baseado naquilo, eu já consigo estudar melhor, eu consigo executar melhor, né? As minhas ações ficam mais direcionadas e, consequentemente, os meus resultados tendem a ser melhores. Então, na prática, o que você tem que fazer para conseguir ter mais resultado? Primeiro, presta atenção nos seus pensamentos. Toda vez que você vê alguém de sucesso, alguém que está fazendo alguma coisa legal, alguém que atingiu os resultados que você gostaria de ter, ao invés de criticar e falar, ah, ele só conseguiu porque já nasceu rico, ele só conseguiu por causa disso, ele só conseguiu por causa daquilo, ele deu sorte. Começa a pensar em como que ele conseguiu, qual que foi o caminho que ele trilhou, porque às vezes você pode usar
o caminho que alguém trilhou como referência para você trilhar o seu. E isso é uma das coisas que eu vejo o maior volume de falhas, que é igual eu falei anteriormente nesse vídeo, as pessoas tentam o tempo todo minimizar o sucesso das outras pessoas para não ter que lidar com o próprio fracasso. Quando você muda isso daí, automaticamente o seu nível de cobrança com você mesmo começa a subir. Então você começa a pensar mais que você tem que melhorar, que você tem que melhorar, que você tem que melhorar. Aquilo ali gera uma emoção, uma necessidade que você tem de melhorar. E se você age de fato para melhorar, consequentemente seus resultados aumentam. E é por isso, inclusive, que eu faço uma live todo dia no Instagram, 8 horas da manhã. Eu dou uma mentoria gratuita sobre marketing digital. Qualquer pessoa que quiser participar dessa mentoria, é só aparecer na live e solicitar para entrar. Não precisa ser aluno, qualquer pessoa pode ir lá e me perguntar. Mas nessa live, todos os dias eu tenho um desafio com a galera que eu falo que é o desafio 0,1%, que é justamente você se propor a melhorar 0,1% todos os dias. É dar um passo, é andar 1 centímetro em direção ao objetivo que você tenha. As pessoas às vezes esquecem do poder da consistência, né, do poder que você fazer alguma coisa todos os dias tem. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu imagino que muitas das pessoas que estão vendo esse vídeo agora não leem nenhum livro por ano. Mas se você lê 2 páginas por dia, 2, você vai gastar aí 5 minutinhos, 7 minutinhos. Você lê 2 páginas por dia, no final de um ano você leu 2 ou 3 livros. Então a ideia desse desafio é todo dia de manhã estar lá no Instagram e a gente melhorar com consistência, junto para todo mundo conseguir enriquecer e atingir os objetivos juntos. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o joinha aqui, já se inscreve no canal e já ativa o sininho para o YouTube te notificar de todos os vídeos que estão vindo por aí. Tchau!